Pronto, acho que já está gravando, pediu para gravar aí para vocês. E vamos lá, garotada. Está dizendo que eu não posso minimizar o Zoom. Deixa eu ver se eu consigo botar outra tela em cima dele, então. Bem, na primeira quinzena, eu tinha colocado para vocês lá no ambiente virtual um roteiro, né? Para vocês elaborarem esse trabalho. Deixa eu ver se eu recupero ele aqui. E esse roteiro, vocês podem baixar, salvar, guardar. É um roteiro bem importante. Está entrando um coleguinha. Deixa eu ver quem é. Acho que caiu. Para vocês terem em outros momentos. Projeto pedagógico, gente, é uma coisa que pode deixar vocês ricos. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. PC convidado. Aí, eu vou pedir para o convidado, o PC convidado, renomear, tá? Colocar o nome, não usar apelido durante a aula, tá bom? Depois eu consegui fazer a operação de quem estava presente de forma síncrona, tá? E poder falar com vocês também, né, durante a aula. Por que é uma coisa que pode deixar vocês ricos? Lembra que eu ensinei vocês como ser uma professora rica? Eu ia ensinar vocês isso, vocês lembram? Eu falei, vou ensinar vocês como ser uma professora rica. Lembra disso? Como ser um professor rico na vida. É o com projetos mesmo, com projetos, com trabalhos bem feitos, né? E eu tenho certeza que esse projeto que vocês vão fazer é o primeiro da vida de vocês, para muitos, né? Acho que alguns já devem ter realizado. O Gleice, por exemplo, realizou muitos projetos, né? Tem a Sandrinha, que também é pedagoga, que certamente já realizou muitos projetos, mas o que vai deixar vocês ricos é investir em projeto. Pode fazer projeto pedagógico, pode financiar os seus projetos pedagógicos, pode colocar os projetos pedagógicos de vocês para poder ser premiado, né, nos prêmios de incentivo à educação. E tem um negócio, um modelo de negócio que está crescendo muito, que é chamado EdTech, né, empresas de tecnologia aplicada à educação. E um dos modelos de negócio mais expressivo que nós temos hoje na educação nos Estados Unidos. Gente, se não estiver aparecendo a minha voz, vocês me falam aqui. Deixa eu ver o que a Geise está falando. Desenho no microfone na frente do meu nome. Eu acho que era ela, né? Que estava sem. Que estava com o PC. E esse modelo de negócio, ele está nesse site que eu vou deixar para vocês analisarem, para vocês... Deixa eu ver, colocar aqui no meu Drive, Teachers. Ele é uma das maiores, acho que talvez a maior comunidade do mundo de compartilhamento de materiais pedagógicos. É um modelo de negócio muito interessante, gente. Por meio desse site, vocês conseguem... Só porque ele tem um problema, ele é americano, né? Agora, eu ainda quero conhecer qual é o brasileiro corajoso que vai ter que ter a coragem, né, de fazer um negócio desse no nosso país, em língua portuguesa, com essas especificidades aí que esse site propõe. Ele é um site para compartilhamento, para comercialização de atividades como essa, que nós estamos elaborando aqui na disciplina. Então, dentro dessa plataforma, você pode criar uma lojinha virtual e você pode colocar à disposição os materiais que você vai fazendo. Então, se você é professor de inglês, por exemplo, lá no Inglês como Português, né? Para nós, você pode colocar o seu material à disposição de outros professores e ser remunerado por isso. Isso é muito interessante, porque, sobretudo pensando, né, em pessoas que não estão hoje em condições psicológicas de elaborar um material para a sala de aula. Enfim, eu espero que iniciativas assim, sobretudo no modelo de
recursos educacionais abertos se expanda, né? Por que modelo de recursos educacionais abertos? Porque é muito difícil você ver no site desse, suponhamos que existisse, né, um modelo de negócio desse hoje no Brasil, e você viesse aqui e falasse, achei um modelo legal aqui sobre escrita, vou usar lá na minha sala. Contudo, quando você vai fazer o download, você só pode usar da maneira como ele está. E o que é interessante? Que você possa remixar, que você possa adaptar, que você possa, sobretudo, fazer com que esse material que você viu ali previamente e gostou se torne algo compatível com as necessidades da sua turma, as necessidades educacionais. Eu acho que esse é um tipo de coisa que vocês podem ficar bastante atentos, né, no mercado editorial. Certamente vai se expandir muito aqui, sobretudo no Brasil, nesse sentido. Vocês vão observar que dentro desse site você encontra materiais muito fáceis de aplicar na sala de aula, que são assim da nossa prática pedagógica cotidiana, e que de fato atendem à dor do cliente, né? Que é essa necessidade de ter um recurso pedagógico à sua disposição para uma necessidade assim, porque a gente sabe, né, gente, que os livros didáticos hoje são, a maioria, incapazes de atender, né, as nossas especificidades. Então, o que acontece na maioria das escolas? O professor recebe o livro didático e não usa, porque não tem a menor condição de usar o livro didático, suponhamos pensar aqui inglês, né? Ou mesmo os livros de alfabetização hoje. Vocês sabem que é muito difícil isso, porque não se adequa à realidade. E aí, como é que o professor faz? Quando ele chega lá na sala de aula, para poder dar essa aula para o aluno e ele não consegue aplicar esse livro didático, né? Ele vai na internet pegar o que tem de graça, né? E o que tem de graça lá, geralmente, não tem qualidade nenhuma. Essa é a realidade. Então, obviamente, tem que ter um mercado que atenda essa demanda. Então, é uma coisa, assim, bem empreendedora, né? Uma empresa como essa. E eu espero, assim, honestamente, que isso se expanda no Brasil, e em outros países, né, porque certamente vai ajudar muito, sobretudo educadores que estão na alfabetização, que precisam de muitas atividades, né, sobretudo a gente que está na educação básica. Uma rede de compartilhamento dessas ideias é muito interessante. Aqui no DF nós temos a previsão de fazer um portal assim, né, na rede pública, claro que aí sem materiais comercializáveis, com distribuição gratuita, mas são coisas públicas, né? E assim, aqui em Brasília mudou o secretário de Educação mudou o projeto, os projetos que a gente desenvolve, né, na iniciativa pública. Então, a minha esperança reside nas iniciativas privadas mesmo, para que essa coisa se sustente no mercado, né? Porque se a gente faz uma busca hoje muito específica, projeto pedagógico para pensar que o romantismo brasileiro no segundo ano do ensino médio, você não encontra nada parecido, nem parecido com isso. E vocês acham que não tem alguma coisa legal sendo produzida em nosso país? Certamente tem, né? Só que é claro que ninguém vai disponibilizar o seu trabalho maravilhoso, lindo, maravilhoso, gratuitamente, né? Sem que tenha algum benefício com isso. Então, iniciativas assim são sempre louváveis, porque permite que compartilhe isso, né? Crie outras possibilidades para que funciona. Para que a gente vá tendo recursos pedagógicos à nossa disposição. Eu vou mostrar aqui para vocês aquele mesmo template preenchido com um projeto pedagógico que eu desenvolvi lá na minha última escola. Reprovado? Deixa eu tentar pegar aqui, que é esse daqui. E vocês vão ver que é bem simples a maneira como você faz esse preenchimento, né? Aqui já era a capinha. Yasmin está entrando. Aqui você faz a página inicial, a capinha do trabalho, você vai colocar, né, projeto interdisciplinar apresentado. Aqui você pode colocar, de acordo com o que eu orientei lá no trabalho, projeto interdisciplinar para ser aplicado no, sei lá, segundo ano do ensino médio, né? Alguma coisa assim. E aqui é apenas uma epígrafe, né? É um poema do Carlos Drummond. E aqui começa exatamente o projeto pedagógico. Então, a justificativa
Aqui, sim, ó, o nome do Ah, projeto chama eu tô pedindo, não, Lembrar tá a bom? Guerra para Promovermos a Paz. Não, Então, isso aí é óbvio que a educativa ela vai entrar no meu sobre a Segunda currículo. Guerra Mundial. Desliga aí, gente, o microfone, deixa eu ver. Mas, Ne- Eline, seu microfone está aberto. Acho que eu consegui fechar o dela. Aí, aqui, ó. Na justificativa, eu comecei a abordar esse tema e observa que não tem muita citação de autores teóricos, né? Como eu já disse para vocês, aqui você vai fazendo uma contextualização disso, né? Vou dizendo aqui que é um tempo emblemático, que gerou diversas modificações na sociedade, a favor dessa sociedade interconectada, né? E cito por alto alguns autores, né? A respeito disso, mas nada que seja muito aprofundado, porque é um projeto pedagógico. Aqui eu cito esse texto do Espectador Emancipado, que fala sobre a pedagogia do embrutecimento. Mas o mais importante é sempre vocês darem vazão, né, aos seus argumentos pedagógicos. Então, esse aqui ficou um pouco maior, porque era um projeto interdisciplinar para a escola inteira, e o de vocês não precisa ter, né, esse número de páginas na justificativa, vocês conseguem fazer aí no máximo 2 páginas. Tá excelente. E aí depois os objetivos. O geral, promover o ensino, reflexão, ressignificação dos acontecimentos, né? Os específicos. Aqui é importante você pensar assim, olha, quantas etapas desse projeto eu quero desenvolver? Então, aí, de acordo com essas etapas, você coloca aqui o número de objetivos. Você quer desenvolver 6 etapas? Você coloca 6 objetivos, que em cada etapa você vai atacando um desses objetivos, né? Aqui eu coloquei vários objetivos específicos, porque era um projeto maior, né? E a metodologia. Quais são os atores, né, que estavam envolvidos? Aqui eu coloquei responsabilidades do professor orientador. Aqui foi uma metodologia por oficinas, né? Então, os estudantes fariam as inscrições nas oficinas, aí ele teria suas responsabilidades, né? Depois eles teriam que desenvolver trabalhos. Então, como que esses trabalhos seriam organizados? Eles formariam grupos, tá vendo? Realizariam pesquisas, organizariam uma manifestação artística, né? Adquiriam materiais necessários, manteriam o espaço limpo. Então, as responsabilidades de cada um dos atores, né? Então, você pode colocar aqui as suas responsabilidades enquanto professor orientador, como que você vai desenvolver essas atividades com eles, se por oficinas ou se por outra metodologia, no caso, eu vou sugerir para vocês a metodologia de desafios. Vou falar sobre isso um pouco mais depois. Mas aqui, como oficinas, eles se organizavam independente da turma do ano de escolaridade em que eles estavam matriculados, né? Considerando os turnos de ensino. E aqui o cronograma, esse aqui é bastante importante, né? Aqui as atividades do projeto, quando que seriam realizadas, né? Você pode pensar assim de maneira bem metódica, né? Inscrições para fazer esse projeto, né? A apresentação desse projeto para os professores, para os alunos, inscrições nessas propostas de desafio, né? Dar a responsabilidade para esses alunos, para que eles vão conduzindo os trabalhos dentro de suas equipes, elaborar pesquisas, né? E as atividades de culminância, isso é sempre muito importante, né? Geralmente vocês devem se lembrar de quando estudaram, né? Que os projetos escolares, por prática, né? Por praxis, têm uma culminância, um dia de culminância em que toda a escola se volta para resolver, né? Aquelas questões que foram discutidas ali no projeto, com suas respectivas metodologias. Geralmente as culminâncias são apresentações artísticas, né? Ou exposições, apresentações de seminários. Aí ocorre, então, a culminância deste projeto num dia letivo que geralmente é um dia letivo temático, né? E aqui também é importante vocês deixarem bem específico, né? Como é que vai ser avaliado esse trabalho? Aqui a gente colocou por separado por bimestres, porque era um trabalho maior feito durante o ano, mas se você vai fazer por desafios, como cada um desse desafio pode ser analisado,
pode ser avaliado, quais aspectos você vai avaliar, haverá instrumento específico para essa avaliação, um questionário, uma pesquisa, uma síntese, a produção de uma síntese, né? E aqui o terceiro bimestre, em que a culminância seria feita por apresentações artísticas, e aí com as bancas de avaliação, né, e os critérios de avaliação, originalidade, contextualização e relevância, adequação da linguagem, qualidade estética, o empenho dos membros, o entrosamento entre o grupo. É muito importante que essas coisas fiquem bem alinhadas, sobretudo se você trabalha com outro professor que vai compor a nota junto com você, né, para não dar muita confusão. É muito importante que, se houver um trabalho interdisciplinar e com outros professores de outras disciplinas, você estabeleça critérios de avaliação bem objetivos e também, mesmo nessas questões de apresentação artística, seminário, né? Era interessante lá no colégio, eu acho que é difícil ter uma escola que faça isso. A gente fazia as bancas de avaliação, né, nós professores, e a gente ia em cada exposição com uma fichinha, né, uma fichinha de avaliação com os critérios, e a gente atribuía ali as avaliações dos alunos no momento em que eles estavam apresentando. E isso ficava muito organizado, porque depois, para poder atribuir a nota final do aluno, ficaria bem mais fácil, né? Então, aqui você analisa tudo, né? Pontualidade, critério, clareza de propósitos, domínio da modalidade, as performances, né? Esses critérios são bem importantes. Se você vai trabalhar com modalidades artísticas na culminância, né? É bom prever quais modalidades artísticas são possíveis, né? Aqui a gente colocou experimentos científicos, máquinas que mudaram o mundo, sustentabilidade ambiental, profissões do futuro, origami, paródias, arte culinária, né, diversas possibilidades de elaboração do trabalho final. E os subtemas. Isso aqui é bem legal. Se você vai trabalhar numa escola grande, uma vez ou outra você precisará de fazer um trabalho assim. Mas para o seu desafio, lá para os desafios que você vai colocar, cada subtema desse corresponde a um item do seu desafio, que eu já vou mostrar como funciona, né? Esse daqui são subtemas das oficinas, cada oficina era um subtema desse, né? A importância da formação do Estado de Israel, o nazismo na Alemanha, o Muro de Berlim. Então, se você vai trabalhar com várias turmas, você atribui um tema específico para cada uma, por sorteio, né? Então, depois disso, você faz referências, né? E como vocês vão trabalhar sozinhos, né, sem equipe de outros professores, aqui, nesse final, você pode colocar a maneira como você espera, né, que esses alunos sejam avaliados, os seus instrumentos de avaliação. Aqui a gente tem um termo de cessão de direito de uso da imagem, não precisa colocar no seu, mas isso é muito bom que tenha, né, porque às vezes você vai para a escola, quer tirar fotografia do seu aluno, né, quer fazer uma gravação de vídeo, é importante que isso esteja bem catalogado dentro do seu projeto para não haver problemas depois com relação a isso. E aqui a gente tem projetos de oficina, né? Aqui primeiro é a oficina número 1, sobre o teatro na guerra. No caso de vocês, o que vocês vão fazer? As atividades, né, do desafio. Aqui é um projeto de oficina, mas aqui no seu caso é fazer um planejamento da atividade que você vai atribuir naquele dia específico, né? Esse projeto ali é um pouco maior, eu vou parar de compartilhar ele e vou mostrar para vocês como organizar atividades pedagógicas dentro de um projeto. Isso é o mais importante, gente. Às vezes o professor faz projeto e faz assim, sei lá, da cabeça dele, porque não tem orientação, e é preciso que você siga uma certa linha metodológica para o seu aluno saber que ele está em um processo contínuo de evolução ali daqueles objetivos de aprendizagem. Isso é muito importante. Então, pensando nisso, eu deixei para vocês lá no ambiente virtual esse documento que se chama... Deixa eu achar ele aqui.
Não sei onde que ele está mais. Aqui, desenho de produção do material didático. É isso daqui. Vocês vão seguir. É muito importante que vocês sigam um parâmetro, gente, para poder desenvolver o projeto de vocês, tá? Por exemplo, quando você chegar lá na sua sala para você desenvolver o seu projeto, pensa assim, hoje eu vou aplicar esse projeto que eu desenvolvi lá na disciplina de historiografia. Então, como que eu posso fazer isso? O que eu vou fazer na primeira aula, né? E o que eu vou fazer na segunda aula? É importante que você tenha esse exercício de abstração, de se ver nessa circunstância aplicando isso. E como eu sempre disse para vocês, é necessário que você crie experiências prazerosas. Primeiro para você, que está ali, né? Que tem que passar por esse... Tem que pagar esse boleto. Que tem que fazer esse trabalho. Né? Então, primeiro tem que ser prazeroso para você e para o seu aluno, né? Imagine você no seu aluno, que aula é interessante que você gostaria de ter dentro deste assunto que você elegeu, né? Então, você elegeu um tema para o seu trabalho. Como que você desenvolve isso? Pode ir criando atividade de maneira aleatória, né? É preciso que tenha uma metodologia e essa metodologia seja replicável. Por exemplo, suponhamos que você está lá aplicando seu projeto pedagógico, já está nas últimas etapas, ou no meio do projeto, você adoece, teve um problema, precisou sair de licença, e aí, como é que a gente vai fazer? Né? Necessário que você tenha tudo isso já estabelecido, para que qualquer outra pessoa que entre ali naquela sala consiga dar essa aula. Entendeu? Então, qualquer trabalho que vocês forem elaborar, vocês vão pensar isso. É preciso ter uma metodologia. Para quem? Metodologia. A receitinha, né? Como eu vou fazer? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer para dar uma aula, escolher um tema, o que fazer, né? E a segunda coisa é como fazer, porque às vezes aquilo para você é muito claro, né? Às vezes você vai encontrar vários colegas que vão dizer isso, nossa, mas por que você prepara a aula? Você já não sabe esse assunto? E aí você vai dizer, eu preparo a aula porque eu sei esse assunto, mas eu tenho que descobrir uma maneira como o meu aluno possa saber também, né? Como ele vai entender isso que eu estou dizendo para ele. E para isso, você vai seguir uma metodologia. Essa metodologia que eu vou passar para vocês, ela está dentro, de acordo com o currículo que a gente tem aqui no Distrito Federal para o ensino de todas as quase 700 escolas públicas, entendeu? Então, aí no seu estado, qual é a metodologia que o seu estado segue? Aí você tem que descobrir isso. Em Minas, qual é a metodologia que segue? Professora, não sei, eu acho que nem tem a metodologia aqui, então você vai ter que ir dentro do que você estudou no curso, dentro do que você aprendeu lá em metodologias de ensino, das pedagogias, das concepções teóricas de ensino-aprendizagem, você vai ter que ver qual dessas metodologias se adequa mais à sua concepção de ensino-aprendizagem e que você gostaria de aplicar na sala de aula. O que não dá, gente, é pensar assim, porque não tem definido também, eu vou fazer da minha cabeça. Não pode. Porque isso é uma clareza que vocês vão tendo no decorrer da formação e, sobretudo, no decorrer da atuação profissional, a importância de ter metodologias definidas de ensino. Tem uma professora, né, que eu já falei para vocês, que é a Magda Soares, que para alfabetizar, por exemplo, ela faz um mix ali de métodos de ensino, porque a alfabetização já é uma coisa muito complexa, né? E ela faz uma miscelânea ali de métodos, mas aí, dentro dali do trabalho que ela desenvolve, isso para ela já tem uma clareza, que se ela seguir aquele percurso, ela consegue fazer o menino aprender a ler. Então, o mais necessário é que você tenha essa clareza desse passo a passo que você vai seguir para fazer esse menino aprender, para fazer ele entender aquilo que você precisa passar, né, ou construir esse conhecimento junto com ele. Essa metodologia, ela parte desse princípio. A gente sempre sabe alguma coisa, que é o desafio número 1. A gente sempre sabe alguma coisa. Então, suponhamos, né, vamos pegar lá a nossa lista de temas. Eu deixei lá para vocês, tá? A lista de temas que vocês podem explorar dentro desse projeto pedagógico, né, levando em consideração que vai ser aplicado no ensino médio. Você pode escolher aí o primeiro ano, ou o segundo ano, ou o terceiro ano.
E de acordo aí com o currículo que você tem no seu estado, você vai aplicar determinado tema para determinado ano de escolaridade, né? Então, suponhamos, o que é que se estuda aqui no primeiro ano? No primeiro ano é a literatura de formação, de informação sobre o Brasil, quinhentismo, né? Acho que até o arcadismo, que vai o primeiro ano. E aí, no segundo ano, começa o romantismo, aí as fases do romantismo, no terceiro ano, o modernismo, e até os tempos contemporâneos, né? Bem, então, sabendo disso, acho que isso é mais ou menos definido já, né, em todos os estados. Se vocês pegarem os manuais de ensino hoje, os livros didáticos, vocês vão ver que isso é mais ou menos definido. Se vocês pegarem a BNCC, vai estar mais ou menos definido também assim, tá? Então, aqui, se você pegar, por exemplo, esse tema. Vamos pegar um tema aqui legal. A mulher quinhentista na literatura de Gil Vicente. Então, é um tema, assim, super inovador. A mulher quinhentista na literatura do Gil Vicente. Gil Vicente era barroco, né? Então, aí já seria uma coisa do primeiro ano, do ensino médio. Então, eu vou desenvolver esse tema no meu trabalho, no meu projeto de pesquisa, no meu projeto projeto pedagógico, né? Esse é o tema que eu quero falar lá no meu projeto pedagógico. Então, vou fazer uma justificativa toda defendendo este tema. Por que é importante falar sobre a mulher quinhentista na literatura de Gil Vicente, né? Exatamente porque a mulher não tinha lugar na representação aí da literatura, nem lugar social, né? Que refletia, obviamente, nas produções literárias. Então, você vai, na sua justificativa, defender este tema. A importância de que a partir deste projeto, se construa uma metodologia de ensino que faça com que os alunos tenham uma percepção mais interessante sobre essa literatura de 1500, né? O objetivo maior, gente, é esse. E aí, veja que legal, que você está pegando um tema super contemporâneo, as questões da mulher, né? E levando para uma leitura muito distante no tempo, né? Para a gente, para os alunos, dando uma atualizada aí nesse tema. E aí, como é que você vai desenvolver esse tema? Né? A mulher quinhentista na literatura de Gil Vicente. Bom, se eu fosse falar só sobre Gil Vicente, os poemas lá de Gil Vicente, eu podia pegar aí qualquer livro didático, qualquer livro pedagógico aí desses da moderna, né, que tem aí hoje, que ia ter Gil Vicente lá. Mas se você for buscar nesses livros a mulher quinhentista, nessa literatura você não vai encontrar em nenhum deles. Dificilmente você vai encontrar isso. Porque ele é um tema muito desafiador, muito novo, que dialoga muito com os debates sociológicos que são desenvolvidos hoje. E os livros didáticos, eles não acompanham toda essa velocidade, né, dos diálogos. Como você vai desenvolver isso? A partir de onde você vai buscar recursos, informações, instrumentos, conhecimento para poder... Diz aí no chat, gente, onde é que vocês vão resolver isso? Ó, o Cleiton chegou. Seja bem-vindo, Cleiton. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Ninguém vai dizer para mim o que é que vocês vão fazer? Você está aí, a literatura quinhentista, a mulher quinhentista na literatura de Gil Vicente. Como é que você vai desenvolver esse tema? O que é que você pode ver aí para te ajudar para resolver esse problema? Se eu tivesse que dar uma aula hoje sobre isso, como é que você ia fazer, gente? Diz aí para mim. Onde você ia buscar informações para poder dar essa aula? Ia pesquisar antes. Muito bem. Ia pesquisar onde, Gleice? Na base de dados da CAPES. Nos portais, isso mesmo. Gente, mas e aí? Vai levar um artigo científico para a sala? O que vocês vão fazer? Vai levar uma tese de Professora, doutorado? Diga. geralmente tem um site chamado Brasil Escola, Uhum. que tem muita coisa lá. Sim, sim. E tem alguns sites do governo federal que a senhora estava falando no início sobre REA, Uhum. né?
algumas secretarias de ensino de alguns estados mais evoluídos, não estou dizendo que os outros não sejam evoluídos, Uhum, mas alguns que têm um pouquinho mais de evolução, eles têm essa praticidade no estudo de réia. Por exemplo, lá uhum. no Paraná, Sim. eles desenvolvem coisas excelentes lá. Uhum, Santa Catarina também, porque eu faço uhum, alguns cursos uhum, de extensão através dessa Secretaria de Educação, de algumas faculdades e tudo. uhum, E aí eles falam muito de réia lá no Paraná, uhum. né? Isso Que é essa mesmo. questão lá de compartilhar, usar, encontrar, adaptar, criar. Então, Uhum, eles têm essa metodologia de ensino, que no uhum, Brasil Escola também a gente pode usar, e tem uhum, algumas, escola virtual EVG, se não me engano, uhum. que tem muita coisa que a gente pode pegar, Isso que é mesmo, muitos exatamente. artigos, essas coisas. Uhum, E eu isso. geralmente eu pego muito nesses sites, que eu fuço na internet, em tudo quanto é lugar, para Uhum, buscar, né, ferramentas que me auxiliem uhum. a entender um pouco mais. Porque Muito se, bem. igual a senhora disse aí, senhora não, você, eu sou bem mais velho que você. Quando você diz aí que tem um site lá, qual seria o brasileiro que faria isso? Mas já Uhum, tem no Brasil, se a gente procurar, eu é porque eu não tenho agora, mas eu já fiz algum curso aí que tem uhum, é, sobre domínio público um monte de uhum. coisa. Sim, sim, Tem o isso site mesmo. domíniopublico.org lá que tem muita Uhum, coisa, isso mesmo. né? Exatamente. O mais difícil que eu vejo desde todos esses sites é tipo assim, criar um lugar para todo mundo ir, entendeu? Tipo assim, criar um que convirja todo mundo para aquele, porque ficam muitos, né? E muito difundido. É, esse do Brasil Escola, ele tem algumas coisas legais. Eu sei que tem muita coisa legal também nesse do Paraná. Gente, vocês conseguiram? Pega aí para mim aquelas sequências didáticas que tem lá no Paraná. Pega um exemplo aí, vê se vocês acham de romantismo. Gente, que lá é muito bom, essa Secretaria de Educação, né? Dos estados, de Pernambuco também tem um material riquíssimo. Às vezes, o que pode acontecer é de você não achar assim, ele tão mastigadinho, um tema novo que você queira abordar, né? Por exemplo, esse da Segunda Guerra que eu fiz, gente do céu, foi assim, pesquisando no Google da Deep Web, né? Porque tinha que pesquisar nos Googles, sei lá, de outros países, e se eu pesquisasse no Google do Brasil, não achava os temas. Então, é um trabalho assim, que vai demandar um esforço. O projeto dá trabalho? Dá, mas é o que vai deixar vocês ricos, então vocês focam nisso. Mantenha o foco, mantenha o foco, tá, gente? É, por exemplo, se eu for pesquisar aqui hoje sobre a mulher feminina, a mulher, o papel da mulher, como é que é? A mulher quinhentista na literatura do Gil Vicente. O que que eu ia fazer primeiro? Antes de ver o que tem de material pedagógico, o que que eu faço que dá muito certo. Eu vou encontrar, como a Gleice falou, artigos recentes, artigos científicos recentes que falem sobre a mulher quinhentista na literatura de Gil Vicente. Primeira coisa é essa. Vou publicar, vou pesquisar o estado da arte, até para eu colocar lá na minha justificativa, né? Esse artigo científico. Quais poemas eu encontro a representação da mulher quinhentista na literatura do Gil Vicente? Será que eu vou ter que ler os livros do Gil Vicente tudo para pegar, achar um poema que tem ali a mulher? Não precisa, porque essa pesquisa é a pesquisa científica que vem sendo feita hoje, né? Então, aí nas universidades, vocês vão ser convidados a escrever artigos, com toda certeza, e aí vocês, quando forem escrever artigos, vão fazer por tópicos assim. A mulher quinhentista já é um tópico de um artigo, entendeu? Então, a primeira coisa é você pesquisar assim, artigos que são gêneros mais curtos, né? Eu acho que dá mais resultado.
artigos científicos nas bases, eu coloco geralmente assim, para não delimitar muitas fontes, eu coloco no Google artigos científicos sobre a mulher na literatura de Gil Vicente, né? Eu coloco assim, ponto PDF, na frente desse título. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Por exemplo, eu hoje estou precisando de fazer uma aula. Como que eu vou fazer essa aula, gente? Eu vou tentar mostrar para vocês como que eu pesquiso. Eu coloquei aí, ó, domíniopublico.gov.br. A gente Uhum, pesquisa qualquer coisa que a gente quiser, desde livros, de uhum, artigos, né? E é um site do governo. isso, exatamente. Às vezes, no domínio público, você vai achar muito assim, a obra do Gil Vicente, né? Aí, artigos sobre Gil Vicente também vão parar lá. Teses, dissertações sobre Gil Vicente vão parar lá. Talvez você tenha mais dificuldade de achar, assim, materiais mais inovadores de ensino dentro do domínio público, porque geralmente essas coisas são, assim, trancadas com 7 chaves, né? Olha, tem um que é a Nova Escola, né? Que é um lugar que eu gosto bastante. Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E o que eu mais faço, por exemplo, suponhamos que hoje eu vou dar essa aula. Então, eu vou procurar aqui artigos sobre a mulher, não sei se vocês estão vendo minha tela, mulher na literatura Oi? de Gil Estamos vendo, Gil sim. Vicente, eu vou colocar assim, PDF na frente, que eu quero só artigos, só trabalhos que vierem em PDF. Então, olha só, quanta coisa que já aparece para mim. A visão contemporânea da mulher cientista retratada. Olha que legal, na face de Inês Pereira, o imaginário feminino sobre o casamento. Gente, que tudo esse artigo. Como que eu vou trabalhar Gil Vicente com esses meninos de hoje, gente? Desconstruindo o casamento. Certamente o Gil Vicente já fazia isso lá. Então, olha só que ideia fantástica que esse cara pesquisou. Olha, Renata de Jesus, que pesquisou. Então, eu vou vir aqui e vou dar uma lida no resumo dela. Olha, o artigo tem o intuito de compreender a imagem que as mulheres portuguesas tinham do casamento no século XVI. Olha que legal. Então, você já vai chegar lá, aqui provavelmente ela já cita algumas peças. Olha, aqui não é nem poema, são peças. O Alto da Sibila, Cassandra, Quem Tem Farelas e Faças de Inês Pereira. Então, ela está problematizando a ideia de casamento. Meu Deus, isso aqui é o assunto que as meninas querem falar hoje, né? Nenhuma delas querem casar, gente, nenhuma delas. Então, vocês levarem isso daqui, elas vão se identificar muito, vão falar, meu Deus, mas aquele cara, lá naquela época, ele já fazia esse tipo de coisa, já fazia essa problematização, já cria um vínculo, entendeu? Já cria um vínculo com esse cidadão, que é o seu aluno adolescente, que você precisa convidar ele a ler essa obra. Olha que legal. Gente, tem um projeto, eu não sei se eu vou... Acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. E assim, Mas, também professora, Oi, querido. só te atrapalhando um pouquinho. Uhum, No meu caso, eu faço muito, porque eu já defini minha vida. uhum, Eu quero EJA e pronto, acabou, e uhum, não vou mudar de ideia, não. O que que sim. acontece? Para fazer algo no EJA, o que que... olha só a dificuldade que eu arrumei para mim mesmo. Uhum, Porque o EJA tem aluno lá de 18 anos e tem aluno uhum, de 90. uhum. Eu vou falar de casamento. Imagina só a Isso, problemática que vai ser. sim, sim. Porque Eu vou ter assim, casais lá que sim, casaram, exatamente. vivem bem, outros que não querem casar, outros que separaram 6 vezes igual eu e por aí vai. Ai, meu Deus, isso é Tem que maravilhoso. treinar, meu filho. Vai, vai Posso ter, ficar. você vai ter que fazer assim uma contraposição constante de ideias, né? E aí, o que você acha? E aí, o que você vai ter que fazer assim, uma tempestade de ideias, como diz a professora, um toró de ideias para Um dar conta. brainstorm, né? Um brainstorm de Um ideias. brainstorm. Isso mesmo. E vocês adaptam, né, para cada. É igual, imagina, pegar um conto de fadas lá nos anos iniciais
da princesa, sei lá, que fugiu do casamento. E aí, gente? Para criancinha, como é que vai fazer, né? Mas aqui no médio, geralmente, o que eles gostam é disso, né? Eles gostam da discórdia, de ver os noivados terminarem, noivas em fuga. Então, aí você vai se adequando de acordo com essas realidades. Mas já tem vários, viu, professora? Já tem várias histórias de princesa que não são as princesas canônicas. Tem várias e são super bem aceitas pelas crianças. Nossa, maravilhoso, né? Ai, Pegando o gancho da Gleice aí, tem a história do sapo, né? Que a mulher encontra um sapo e ele fala, me beija que eu vou virar um príncipe. Aí ela pega ele, põe na sacola e fala assim, não, eu vou embora com você. Peraí, você não vai me beijar? Você não quer um príncipe? Vou ganhar muito mais dinheiro com um sapo falante do que um príncipe. Massa, muito massa. Muito massa. Sem dúvida. A visionária. Essa coleção eu vou deixar aí para vocês. Ela se chama Oh My God, Shakespeare. O Shakespeare, ele é um dos caras assim da literatura inglesa que tem mais projetos assim pedagógicos, se você fosse dar aula, né, para poder falar sobre a literatura dele, ia ser um dos que você conseguiria encontrar mais coisas assim inovadoras, porque o Shakespeare ele é considerado um autor difícil de ser lido, né? Porque na época em que ele escreveu, o inglês estava numa transição, e aí ele precisa ser muito bem traduzido para conseguir ser lido no inglês contemporâneo. Então, por exemplo, nesse daqui, a tragédia, né? As tragédias, elas foram todas reescritas com emojis. Então, é como se fosse uma conversa de telefone, de mensagem instantânea, né? Troca de mensagens instantâneas, a conversa de WhatsApp. Então, ele é muito legal. Quando você abre, ele não tem parágrafos, ele tem ali o design do aplicativo, né, do WhatsApp, e aí os diálogos são feitos, um personagem envia uma mensagem, o outro responde, né, e os emojis vão ajudando a compor esse texto, para poder quebrar essa barreira linguística, né, e fazer com que um escritor clássico, canônico, seja bem aceito e as crianças, adolescentes, né, você tem a capacidade de colocar eles minimamente em contato com a literatura desse autor. Então, uma estratégia, né, assim como nós temos muito no país também, as HQs, né, que nós temos bastantes clássicos que foram reescritos no formato de HQs. Então, são estratégias que você pode ir utilizando para poder fazer com que seu aluno minimamente se aproxime desses textos, saiba que isso exista, saiba qual é a questão do enredo ali que está sendo desenvolvida, quais as questões sociológicas, os debates contemporâneos em torno daquilo, né? Então, essas estratégias, assim, às vezes você vai quebrando a cabeça, mas também você vai encontrando coisas que te ajudam, né? Então, a partir daqui, o que a gente faz, né? Você encontra um artigo que fala também, olha, sobre a visão contemporânea da mulher quentista retratada nas obras de Gilva Semple. Você vai fazer exatamente o que Gleice disse, né? Que é a transposição disso daqui para uma linguagem, em uma estética, inclusive, né? Que vai ser capaz de atingir o seu aluno, né? Não vai levar esse texto para o seu aluno ler, pelo amor de Deus. Pega aí as informações, né? Olha, a gente já tem hoje investigações científicas, né? Porque é um artigo científico que diz isso a respeito da mulher, como Gil Vicente fazia a composição dessas personagens, como ele fazia a problematização do casamento, a problematização do estereótipo da mulher ideal. E isso já é fruto de um trabalho. E aí você leva, assim, essa discussão. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, antes de passar para o exemplo. E aí essas coisas podem ser demoradas mesmo, Juliano. Por isso que é importante você pensar assim, no final do ano, sempre que vocês estiverem na sala de aula, no final do ano,
Você já define, olha, ano que vem eu vou trabalhar com tais temas. Se for muito difícil fazer isso por causa de modulação da carga horária, né? Você não sabe que turma que você vai estar no ano que vem, você pode fazer no início do ano. Você vai pensar assim, gente, esse ano eu estou aqui com 5 turmas de primeiro ano. O que eu consigo fazer aqui para esses alunos aprender literatura, né? É possível fazer uma coisa mais legal para eles aprenderem do que ficar só passando questão de vestibular? Você tem que pensar assim. O que é possível fazer? Deixa eu pegar aqui uns temas legais dentro desse contexto aqui, desse conteúdo que eu preciso trabalhar, e vou pegar um tema desse daqui e vou, no primeiro bimestre, fazer um planejamento, e nos outros bimestres eu vou executar isso, né? E é isso, fica trabalhando nesse planejamento o primeiro bimestre, que geralmente quando você chega na escola, o primeiro bimestre é só uma questão de revisão, você não dá nem matéria nova, né? É o tempo mesmo de você preparar ali o seu projeto pedagógico para o resto do ano. Às vezes isso é feito coletivamente entre os professores, mas às vezes é muito solto. E eu sempre vou dizer isso para vocês, gente. Seja o professor que vai dar orgulho a você mesmo, né? Não seja o professor pé de chinelo, porque a culpa é sempre desse professor que não faz, não se planeja, e que depois recebe reclamação, e recebe ouvidoria, e recebe pai, e o pau quebra toda semana na coordenação. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores escolas e com professores que a gente nunca imagina. Então, seja sempre muito organizado para esse tipo de situação não aparecer. Terminou de ler o artigo, faz as anotações mais importantes, vai ler o artigo inteiro, faz as anotações das ideias, você vê assim, isso aqui é novo, isso aqui não tinha. Terminou esse, você vai ver outros, entendeu? Vai dar uma busca aqui, ó, nessa pesquisa que apareceu, olha, libertação ou fardo, nossa, será que isso aqui também fala sobre mulheres? Parece que fala sobre mulheres. E vai vendo o que tem de novo nesse assunto. Tá vendo que esse daqui é um artigo de 2020, esse é de 2016, é novo também. Procurem artigos assim, 2021, 2020, 2019, que são artigos considerados novos, né? Porque para poder avançar com esses estudos literários não é tão simples assim. Então, artigos publicados aí de 2016 em diante já são nos últimos 5 anos, né? Vamos pensar assim, já são artigos considerados novos. Olha isso aqui, gente, topoi misógino, gente, coisa mais maravilhosa, topoi misógino em peças teatrais de Vicente, né? O ódio à mulher, né? Certamente o que ele está falando aqui. Então, isso aqui, olha, se você fosse trabalhar o tema, você já ia ver aqui, vir aqui buscar aí algumas referências, algumas ideias que você conseguiria desenvolver dentro do seu trabalho. Entenderam? Porque senão, gente, vai ficar sempre assim, ninguém constrói nada novo. Vai ficar sempre esse negócio, eu vou copiar do blog, não pode isso, né? Às vezes você entra lá no site da Nova Escola, e até tem um negócio lá, de colocar aqui Gil Vicente, Nova Escola. Tem até uma coisinha legal lá, que dá para você mais ou menos pegar, né? Olha aqui, o teatro ensina a viver. Mas aí você vai fazendo um mix disso, sabe? Não se atenha a uma fonte só. O teatro ensina a viver. Uma turma perde timidez, amplia horizontes culturais, trabalha bem em grupo quando a arte cênica faz parte do currículo. Então, é uma coisa legal? Sim, é uma coisa legal. Mas a partir de que eles fizeram a leitura dessa obra teatral, entendeu? Nem sei como é que está hoje na Nova Escola, se a gente consegue acessar gratuitamente, só fazendo cadastro no site. Mas é isso, e buscando vários lugares, né, onde você encontra informações e vai fazendo um mix ali, cita as fontes, entendeu? E aí vai construindo uma coisa nova, porque senão fica sempre uma cópia, e aí não avança nem com as análises literárias, né? E também não avança com a socialização dessas análises. Hoje é difícil você, um aluno ter essa visão, né, de que você faz ciência nos estudos literários, de que isso é científico, porque não tem essa cultura de dizer para o aluno, olha, meu filho, para a gente ter essa interpretação do Gil Vicente aqui, muitos artigos tiveram que ser escritos, muitas teses tiveram que ser escritas, muitos pesquisadores tiveram que morrer, para a gente ter hoje essa interpretação do Gil Vicente. Então,
é necessário que a gente mostre a evolução desse estado da arte, da pesquisa, né, para o aluno, para que também ele tenha essa consciência, a valorização das letras, é isso, né? E não só, assim, eu falo para vocês, né, das letras, porque a gente está no curso de letras, mas hoje, se a gente fosse pesquisar um assunto lá de geografia, o processo era o mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que você pode fazer esses desafios. Falei para vocês organizarem, né, o tema que vocês vão trabalhar em desafios. Então, você pensa assim, eu vou trabalhar com esse tema da mulher, a gente sempre sabe alguma coisa. Nesse desafio número 1, eu estou aqui organizando as minhas atividades. Qual é a primeira atividade que eu posso passar para o meu aluno em relação a isso, a esse tema? Você pode problematizar a situação da mulher hoje, né? Você pode pensar, gente, olha, vocês já leram coisa de mulher hoje? Será que isso existia escrita feminina lá na época do Gil Vicente? O que vocês acham, né? Será que... E outra, se não existia, como será que os homens escreviam a respeito dessas mulheres? Né? Já começa a fazer uma problematização. Conversa informal é um gênero discursivo, né? Se vocês pegarem o livro do Joaquim Dous, que é o cara das sequências didáticas, né? Um dos principais nomes, referências do Escrevendo o Futuro, o programa da Olimpíada de Língua Portuguesa. Você pegar os livros dele, você vai ver que conversa informal também é um gênero que você pode colocar na sua sequência. Olha, qual é o meu percurso metodológico aqui? Primeira coisa, uma conversa informal com o meu aluno. Sei lá, vou pedir para que eles conversem. Hoje mesmo estava ajudando a minha irmã a fazer a monografia dela, e ela está querendo fazer uma problematização sobre funk, né? Um trabalho bem, bem inovador, porque a gente sabe que esses meninos tudo escuta funk. Agora, uma monografia sobre funk, eu nunca vi. E aí, como é que o menino escuta funk? Como é que você faz? Né? Como é que você faz com esse aluno que escuta funk? Tem que problematizar isso, né? O juízo de valor, o juízo estético, o juízo de fato. Hoje tem algumas bandas, né, que já fazem esse trabalho de reelaboração estética do gênero. Então, como que você começa essa conversa com o seu aluno? Instigando ele a dizer o que ele sabe sobre aquele tema, né? A questão das mulheres hoje, por exemplo. E a partir daí, você pode buscar, assim, vamos dizer, um texto, né, um discurso, como vocês queiram chamar, mais interessante para poder introduzir essa aula. Tem alguma música, tem algum podcast, tem algum videoclipe que dá para você colocar isso daí já de cara para esse aluno entrar nesse clima, entrar nesse, o que o Resnick chama de microcosmos, né? Você já ambientar ele nessa situação. Tem algum vídeo sobre, sei lá, o quintismo? Gente, tem um negócio muito legal que eu vou mostrar para vocês. Nossa, esse daqui, se eu estivesse dando essa aula hoje, com certeza, eu ia começar por ele. É muito legal isso daqui, gente. Pena que eu não vou conseguir passar para vocês. Mas aqui dentro desse material que eu coloquei lá para vocês, que foi um trabalhinho que eu fiz, né, para o GDF, mais ou menos parecido com esse que eu estou querendo que vocês entreguem, mas vocês vão fazer, logicamente, né, com menos nível de detalhe, porque vocês vão fazer só 6 desafios, 6 atividades, daqui para o final. Deixa eu tentar achar esse daqui, que é muito, muito, muito legal. Ele é um vídeo bem simples de um filme chamado Monty Python. Gente, vocês já assistiram esse filme? Monty Python. Coloca isso. Se alguém já conhece o Wilder, você conhece esse filme? Gente, eu não sei agora. Não, será que não? Não, Don Wilder não assistiu esse filme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual foi. Não sei se foi o Barroco. Gente, é muito legal. É muito, muito, muito legal. Eu não sei se eu vou encontrar. Eu sou fã de filmes igual O Poço. O que é? Eles estão na discussão nesse filme sobre o que é uma bruxa. O que é uma bruxa? Gente, é uma cena do filme Monty Python. E eles estão nessa discussão. E aí vai o personagem amarra essa mulher
e para jogar ela no lago, né, para ela ser morta, porque consideravam que ela fosse uma bruxa. E aí amarram ela e dizem, mas ela tem um nariz de bruxa, claro que ela é uma bruxa. Olha o jeito que ela fala, o jeito que ela se veste, claro que ela é uma bruxa. Então, assim, eles fazem logo um julgamento de valor para qualquer coisa que essa mulher tivesse, qualquer coisa que ela falasse, de qualquer maneira que ela fosse, eles iam dizer para ela é uma bruxa. Entendeu? Esse é o resumo da ópera. Eu acho que eu não vou encontrar, não vou me lembrar onde foi que eu botei esse negócio para poder mostrar para vocês. Eu queria exatamente mostrar nessa parte para que vocês entendessem, quando eu falo para vocês, olha, pega um negócio legal e já coloca de cara para você encantar esse aluno. Mas eu acho que eu não vou encontrar. Então, se eu fosse começar sobre Gil Vicente, é quinhentismo, né? Idade Média ali, saindo da Idade Média. Alguns escritores desse período foram condenados ao degredo, inclusive, né? Por questões de cunho político e de cunho religioso. Então, acho que já é uma coisa que tem bastante para ser explorado. E aí você já leva assim, um trecho de um filme, um vídeo. Esse dever ele ficou muito legal, esse daqui especificamente. Por exemplo, vai começar a falar sobre o iluminismo, aí eu peguei essa imagem dos Inconfidentes para poder fazer um dos desafios. Então, gente, façam sempre esse jogo com outras artes. Eu não sei se vocês têm essa disciplina na grade de vocês, mas quando eu fiz faculdade, tinha essa disciplina, literatura e outras artes. Gente, é uma disciplina fundamental. Já tem grade na nossa disciplina. Vocês não têm nem a grade. Não precisa, como se diz, nem a grade. Eu queria só o currículo, não tem nem a grade, professora. Nem a grade vocês têm. Mas é uma disciplina fundamental. Às vezes vão pegar ela na pós-graduação. Foca nisso. Aqui, olha, eu peguei a imagem e fiz uma pergunta para eles. Observe o jogo entre luz e sombra presente no quadro, considerando a reunião no Breu das Covas. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Sim, eu fiz uma intertextualidade aqui, com aquela música do Chico Buarque, e aí que ele pergunta, né, em algum momento, o que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam combinando no Breu das Tocas? Lembram dessa música? Uma música linda essa, né? Que andam sussurrando em versos e trovas, e tem uma parte que ele coloca isso daqui, que andam a reunião no Breu das Covas. Tem uma parte lá do Chico Buarque que ele fala isso. Então, considerando ela, o que você pode dizer sobre a intenção do pintor do quadro ao direcionar o feixe de luz solar que invade o espaço e incide sobre a bandeira da Inconfidência Mineira? Então, você está levando eles a refletir sobre as ideias que vinham de outros países, né, que deram origem ao iluminismo, que foi fundamental aí para a Inconfidência, e que essas ideias vinham como feixes de luz sobre as mentalidades desses poetas, né, que depois deram origem ao movimento que foi o embrião da nossa libertação, né? A julgar pela forma como se vestem, por seu conhecimento histórico e literário, defina a qual classe pertenciam os Inconfidentes. Então, leva eles a fazer uma leitura, assim, de uma obra visual, ou mesmo fazer uma intertextualidade, né, com outro gênero. Aqui eu usei os dois para poder fazer a mesma atividade. Aqui essa pergunta, o eu lírico da canção-poema. O eu lírico da canção-poema que há algo pairando no ar que não tem conserto nem nunca terá, uma visão muito pessimista para o eu lírico. Ele afirma, eu acho que falta a palavra aqui, levante hipóteses, os Inconfidentes nutriam o mesmo sentimento que o eu lírico sobre desconcerto de seu tempo? Olha só, lá na canção ele diz, isso não tem conserto nem nunca terá, né? Chico Buarque, lá no século XX, ele chegou a essa conclusão, mas lá, né, nos Inconfidentes, eles tinham essa perspectiva de que não tinha conserto, né, para aquilo que estava acontecendo.
O tempo inteiro, quando você vai trabalhar com esse tipo de literatura, você tem que ir e voltar no tempo, ir e voltar no tempo, ir no século XVI e voltar para o século XXI. Pode até fazer um meio termo ali, no século XX, né? Mas não dá para você fazer uma imersão assim, às cegas, né, dentro desse período, porque senão fica muito abstrato para o aluno. Então, tem que ir criando ganchos com o conhecimento prévio dele, para que ele vá conseguindo ter absorção desse conteúdo, que é bem abstrato para eles, e eles, assim, têm, de fato, já uma resistência para aprender, porque são sempre métodos, né, muito tradicionais, usados na escola ainda hoje. Deixa eu tentar voltar lá para o nosso desenho. Então, você já começa assim, não traz um texto do século XVI, entendeu? Esse é o ponto, gente. No desafio 1, não traz o texto do século XVI. Então, tá vendo a importância do desenho metodológico? Você não faz isso, você traz sempre alguma coisa que vai despertar muito a curiosidade dele e vai fazer ele se interessar por aquele tema. Aqui nesse do quinhentismo, acho que eu trouxe, deixa eu ver aqui se foi nesse. Sim, eu trouxe essa música dos índios, que é uma coisa assim, porque eu tinha que amarrar com Brasília, né? Eu coloquei essa do Renato Russo, para poder falar sobre quinhentismo. Mas tem um outro, eu acho que foi do Barroco. Esse aqui do Barroco foi bem legal, porque era para falar sobre contrastes e contradições, né? O que fica do Barroco para a gente hoje, para o século XXI, né? Que a gente pode usar lá na sala de aula? Contrastes, contradições, né? A estética barroca é isso, em termos de literatura, sobretudo. E aí, lembra essa novela que passou, acho que na Rede Globo? Eu não assisto novela, gente. Disseram que acho que é uma novela, chama O Outro Lado do Paraíso. Ela é uma novela, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas também acho que nem precisa ouvir, não, porque essa música é muito barulhenta. Só que esse videoclipe, ele vai mostrando exatamente isso, os contrastes e as contradições. E imagina, né, uma novela. E a paisagem brasileira, e assim, sempre com os contrastes. Aqui, a partir desse vídeo, você já pode começar a falar sobre o barroco, né? Gente, o que a gente pode achar de barroco aqui dentro desse vídeo, né? Água e fogo, sei lá, céu e água, né? Os contrastes dos elementos naturais. A partir daí, você vai ingressar, né, na temática. Então vamos estudar aqui sobre o barroco. Barroco, isso que nós temos hoje vem dessa estética. E aí, o que vocês sabem do barroco? Sabe algum lugar no Brasil que ainda tenha remanescentes, né, da estética barroca? A gente está aqui no Brasil, em Brasília, em Goiás. Então, o que nós temos aqui? Arquitetura barroca. Gente, a arquitetura barroca, eu não sei se vai aparecer aqui. Sim, aqui apareceu, olha, a cidade de Goiás. Eu não vou falar de Ouro Preto para o menino, né? Se eu estou aqui no Planalto Central. Vou falar da cidade de Goiás, de Cavalcante, de Goiás Velho. Deixa eu ver que lugar é esse. Goiás Velho, a Igreja dos Escravos. Tem um que fala sobre Pilar. Aqui é sobre Pirenópolis, que tem a estética, né, dos casarões. E tem um que fala sobre Pilar. Pilar é uma cidadezinha de Goiás. Eu não sei se vocês conhecem a cidadezinha. Deixa eu abrir aqui. Um compadre meu que mora lá. Isso. Pilar de Goiás. Isso mesmo. É uma cidade histórica. Isso. Eu conheço. Eu nasci em Goiás e conheço. Pronto. Aí, por exemplo, você está fazendo lá o dever para o menino, você não vai levar, né, o negócio lá, vamos começar com um texto, sei lá, Marília do Dirceu, não vai fazer isso com o pobre coitado, né? Tem que ter dó desses meninos, gente. Eles aprender hoje não é fácil, não. Olha, traz uma reportagem, isso daqui saiu no jornal Curta Mais.
Você já traz ele desse jeito, isso aqui é muito importante. Eu não sei se eu já falei isso com vocês. Você traz ele desse jeito aqui, recortadinho da internet. Aqui você trabalha com ele não apenas a informação, mas você trabalha o lugar de circulação desse gênero. Gente, onde é que esse texto foi publicado? Onde é que a gente pode achar um texto desse? Professora, óbvio, aí no site curtamais.com.br. Por este nome, dá para inferir sobre o que é este site? Esse site fala sobre o quê? Eu acho que dá para inferir, porque parece que tem uma coluna aqui em cima, né? Turismo em Goiás. Então, parece que é um site que fala sobre roteiros de viagem, alguma coisa assim, né? Então, já dá para, quando vocês precisarem de uma informação sobre como essa, você já pode buscar no Curta Mais, é uma fonte para você pesquisar. Então, aqui já tem informações. Gente, eu nem sabia que essa cidade existia quando eu fiz essa atividade. Nem sabia, não tem muito tempo, deve ter uns 3 anos. Pilar de Goiás, o maior conjunto barroco do estado, seus 250 anos de história. Imagina o lugar que foi residência da princesa Isabel, e a gente falando para o menino lá sobre, sei lá, Petrópolis, a gente falando para ele sobre Ouro Preto, Mariana, e o negócio aqui do lado, né, de Brasília, eu nem sabia que existia essa cidade especificamente. Então, já é uma surpresa para mim, olha só, já é interessante para mim, já vou dar essa aulinha mais feliz, porque já é uma coisa bem nova, não sabia que existia, já quero lá fazer um passeio com esses alunos, porque não é tão longe assim, você tem que avaliar essas coisas. O que dá para você fazer que vai te deixar feliz? O que vai dá para você fazer com esse aluno que vai deixar ele, a sua família, essa escola satisfeita? Hoje não é tão mais difícil assim você conseguir apoio, né, financeiro dessas prefeituras aí, do estado, para poder fazer viagem, né, fazer esse tipo de excursão. Hoje não é tão mais complicado quanto era antigamente. Hoje já tem até programas, né, de patrocínio das empresas rodoviárias com relação às secretarias de educação. Então, já dá para fazer uma coisinha bem organizada. Partiu para Nossa Senhora, partiu para Pilar de Goiás, gente. Da outra vez eu mandei vocês lá para Toscana, agora são para conhecer. E aí vocês apresentam para eles esses lugares. Aqui outra entrevista, né? Reportagem sobre este lugar. E aí outras cidades, olha, o de Goiás Velho, que delícia que é esse lugar, né, gente? Já pensou poder levar seu aluno, ou mesmo mostrar, olha, o jardim da Cora Coralina, dos jardins medicinais mais importantes, né, do mundo, tombado como patrimônio histórico. Então, assim, e aí explorar isso, né? Aqui eu já peguei o gancho, porque tinha dentro dessa música, O Outro Lado do Paraíso, aparecia já a música Boomerang Blues, que era do Renato Russo, que é de Brasília. Então, tenta sempre fazer esse gancho, né? O que acontece? O que é mais difícil hoje para você fazer uma atividade com livro didático? É tudo muito genérico, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que aparecem nos livros didáticos, não vão aparecer essas coisinhas assim. Locais, né? Então, aí você vai ter que fazer uma pesquisa mesmo, uma busca atrás dessas informações. Eu que não vejo novela, imagina para mim, gente, que fiz esse material, eu que não via, não sei nem o que é novela mais, eu que não sabia o que era Goiás, imagina o tanto que eu aprendia fazendo, que prazeroso que foi, né? Por isso que eu falo, gente, que projeto é para vocês ficarem ricos, vocês virar um professor maravilhoso, um professor top mesmo, porque quando você faz projeto, você aprende mais. Você vai chegar na escola, vai ter um monte de gente falando, gente, eu detesto, tem horror de projetos, professor, né, da terceira idade, tudo falando isso. Todos a mesma coisa, mas é o que faz com que você tenha prazer na profissão, é o que faz com que você se surpreenda todos os dias com o seu aluno, é esse tipo de coisa. E que bom que eles não gostam, porque aí sabe o que você vai fazer? Você pode dizer assim para o seu professor de história, tudo bem, eu faço seu projeto, você quer pagar essa curadoria, meu filho? Você quer pagar essa consultoria? Porque você sabe que eu faço muito bem feito, e o valor é esse. Você vai ficar muito mais rico ainda. Mantenha o foco, gente. Não tem como dar errado. Aqui,
Aí você vai, depois apresentou toda essa intertextualidade, aí você começa a entrar muito suavemente no tema, entendeu? Lá para a segunda aula, né? Às vezes você dá uma aula dupla para poder introduzir esse tema, já na segunda aula você começa a introduzir aí as contradições dessa estética, né? E aí ele fala, né, na letra lá, Boomerang Blues, que tudo o que você faz um dia volta para você. É muito legal essa música. E aí eu já expliquei aqui um pouquinho, né, sobre a lei do retorno da compensação. E aí a figura do poeta Gregório de Matos, tá vendo? De novo, o Gregório de Matos aparece. Aí aqui você já pode mostrar para eles, olha, não aprofunda muito, né? Quando você vai mostrar um texto dessa época aí, mais, né, lá no século XVI, não aprofunda muito, não. Você vai, assim, muito superficialmente. Olha aqui, gente, vamos ver aqui. Vocês acham que... Vocês encontram aqui palavrinhas que são antônimos? Vamos ver aqui. Tem dia, alegre, triste, noite, dia, noite. Silêncio, perturbado. Esse aqui está parecendo meio contrário também, entendeu? Faz uma leitura, assim, muito superficial, e aí depois vai descamando esse texto, à medida que vocês vão dando a aula. Faz sempre uma coisa muito leve. Gente, depois da pandemia, eles não dão conta mais, não. Vocês têm que fazer uma coisa bem leve para que vocês vão conquistando a atenção, a confiança deles para essa metodologia de ensino, para eles saberem que isso vai dar certo mesmo, e que um dia ele vai ser cobrado no vestibular, mas esse dia não precisa ser hoje, não precisa falar nada de vestibular aqui para eles, que a primeira coisa que o professor hoje faz na sala, quando entra para poder ensinar Gregório de Matos, é trazer as questões do Enem. Você pode trazer as questões do Enem? Pode. Depois você já tiver dado todo o seu material, feito toda a sua metodologia, encantado esse aluno, mostrado para ele, olha que legal, é o Barroco está aí perto de você, né? Você nem conhecia, a gente fez uma viagem massa. Aí sim, você pode falar assim, olha, inclusive, isso aqui cai no Enem, e agora você já sabe, vão tirar 10 em tudo, né? Aí faz questõezinhas assim que vocês consigam resolver. Isso aqui, por exemplo, essa atividade de análise deste poema, você consegue ficar, né, uma aulinha ali de 50 minutos com eles respondendo, né? Essa atividade já é o desafio. Vamos voltar lá no desafio para a gente ver em que parte que a gente está? Lembra que a gente primeiro passou uma atividade para ele, a gente sempre sabe alguma coisa. Por que é importante saber sobre o Barroco? Porque o Barroco está aí do seu lado, na sua casa, né? Deve ter aí alguma coisinha. Na televisão, você liga a televisão, tem lá a novela, você vai ouvir a música cheia de contrastes e contradições, você tem sentimentos contraditórios o tempo inteiro, você tem uma arquitetura presente ainda no nosso país. Então, é importante aprender sobre isso, concorda? E aí passa para o desafio 3. O que se aprende é sempre interdisciplinar. Viram como lá no nosso trabalho, história está muito presente, geografia está muito presente, a arte, né, está muito presente. Então, é interdisciplinar? Concordam que é interdisciplinar? Então, mostra sempre, de maneira que esses elementos vão aparecendo no decorrer das suas atividades, de forma fluida, entendeu? Não vamos parar aqui tudo agora para poder mostrar que é interdisciplinar. Já vai planejando aí o seu itinerário pedagógico de forma a romper, né, com essas barreiras. Sou capaz de demonstrar o que aprendi? E aí, querido, você consegue fazer uma síntese? Seu aluno consegue fazer uma síntese depois? O que eu mais aprendi aqui sobre o Barroco? Eu sei que o Barroco tem contradições, eu sei que o Barroco tem a estética ainda presente nas cidades. Ele consegue, você consegue fazer ali uma dinâmica na sala de aula em que ele vai poder verbalizar isso, ele vai poder fazer, sei lá, um jogo, né? Ou uma avaliação, de alguma maneira, que ele demonstre essa capacidade de sintetizar esse conhecimento. É isso que se espera nesse desafio. Eu sou capaz de demonstrar o que eu aprendi. Dá para ele mostrar isso por meio de uma exposição oral, né? Enfim, de diversas maneiras, sem que você tenha que amarrar isso muito ao vou te reprovar caso você não me mostre este conhecimento, né? Eu acho que o nosso maior desafio de todos é esse, é o desafio 7 aqui do conjunto. Sou capaz de perceber que precisa aprender mais. Aqui ele vai, depois que ele expôs, né, fez a sua síntese,
você vai mostrar para ele, olha, teve algumas incorreções, como você pode corrigir esse fluxo aí, né? Vamos fazer aqui lembra, quando a gente estudava era atividade de recuperação, né? Hoje você pode pensar assim, já que você teve essa dificuldade, o Joãozinho teve essa dificuldade, a Ana teve essa dificuldade, vamos fazer aqui um trabalho colaborativo, né? E socializar isso de alguma maneira para que a gente vá suprindo essas necessidades, essas especificidades. Às vezes ele teve mais dificuldades em perceber, sei lá, as contradições do barroco, né? Sei lá, os paradoxos lá do barroco. Então, você faz ali um grupinho de estudo específico com uma atividade específica. Lembra que eu já ensinei isso para vocês? As rotações por estações, né? Geralmente, as rotações por estações, elas são muito utilizadas para iniciar um tema. Mas elas podem também ser muito bem utilizadas para essas questões de desvio de rota, né? E aí você faz ali estações com as dificuldades apresentadas pelos seus alunos e cada uma dessas estações eles vão sanar essas dificuldades, né? E aí eu sou capaz de definir o que eu aprendi agora, né? São atividades que vão levar os alunos a sistematizar novamente, a fazer uma produção mais robusta, pode ser a produção audiovisual, né? Geralmente aqui é o que nós chamamos do dia da culminância do projeto, né? Que é o dia mais legal, gente, que saudade que eu tenho desse dia, viu? É o dia da bagunça, é o dia assim que é uma bagunça muito organizada, que pega fogo mesmo, que tudo acontece de errado, mas é o melhor dia, assim, de todos. Você tem que fazer projeto para chegar no dia da culminância, porque é o dia que tem a socialização, né, que eles vão mostrar os trabalhos deles, isso para eles é importante, foi uma coisa que eles criaram. É importante quando você faz projeto, que você deixe muita coisa na mão deles, porque eles têm essa responsabilidade no ensino médio. A minha amiga fez agora, acabou de fazer um sobre a Semana da Arte Moderna, e ela ficou, assim, encantada. Ela que já andava, assim, triste e combatida, né, com o combate, triste e combalida, ela já disse, nossa, meu Deus, mas que felicidade, porque eu deixei tudo na mão deles e eles fizeram muito mais do que eu estava esperando. E aí eles fizeram sobre Vila Lobos, né, as produções musicais, fizeram banda cover. Então, assim, é deixar que eles se expressem e dê exemplos do que pode ser feito, né, para poder se sentirem mesmo pertencentes àquele trabalho que está sendo desenvolvido, né? É o dia mais legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, com esse desafio aqui, olha, você prepara 6 atividades, seu trabalho está pronto, né? São 6 deverzinhos, a pensar assim, 6 deverzinhos, um após o outro, né? Que falam sobre este tema. Um em que eu vou motivar ele a trazer o que já sabe, outro em que ele vai perceber a importância desse assunto, outro em que ele vai demonstrar que isso conversa com outras disciplinas, outras em que ele vai fazer uma síntese do que aprendeu até ali. Depois a gente vai fazer uma correção da rota aqui no desafio 5 e vai fazer, então, a culminância. Lembra que quando a gente fazia trabalho, antes de apresentar para o público, né, vamos dizer assim, a gente apresentava uma prévia para o professor, igual, por exemplo, às vezes era um teatrinho, né? E aí, antes de ir para a plateia grande, a gente fazia, né, esse teatrinho na sala. Então, esse é o desafio 5, para correção das rotas, né? Correção de alguma interferência ali nessa comunicação. Deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui. Lembro demais, fala do meu Tocantins. Ah, Lenise falando, que legal. Isso mesmo, é o Jalapão, exatamente. Eu não sabia. É no Tocantins, isso mesmo, em Palmas, né? Eu me lembro agora porque você falou, pelo nome eu não lembrava, é isso mesmo. Assim, eu não lembro, mas na época, lá no trabalho, eles falavam, é a novela do Jalapão. Minha avó, Isabel, se casou lá. Que linda! Contava muitas histórias. Ai, gente, que lindo, que lindo. Nós temos aqui no Tocantins, é a cidade de Natividade, Porto Nacional. Gente, que legal, Natividade, Porto Nacional. Ai, Lenise, que maravilha. Não, já quero visitar Tocantins. Gente, eu preciso ir lá conhecer a Lenise. Natividade, Porto Nacional, com mais de 250 anos de história. Sensacional, Lenise, arrasou. Não conhecia.
Tá vendo, gente? É essa experiência que eu quero quando vocês vão dar aula, que vocês vai dar aula, que vocês aprendam um monte com os alunos de vocês. Aí você fala assim, professora, mas é porque a gente é adulto, né? Que fica te falando essas coisas, mas vocês vão ver que com os alunos aprender, com as crianças vocês aprendem, com os de 7 anos vocês aprendem, com os de 5 anos vocês aprendem, com todos, gente. E é esse exercício que você tem que fazer. Se a aula não foi interessante para você aprender, você não dá essa aula. Se a aula não foi interessante para você se divertir, você não dá essa aula. Mamãe mandou não dar essa aula, tá? Deixa eu ver aqui. Pilar talvez esteja mais próximo do meu orçamento. A gente pode fazer uma excursão. Gente, vamos visitar a Lenise? Vamos? A gente faz a excursão? Que vontade de viajar, meu Deus. E lá no Tocantins tem uma localidade chamada Lagoa da Confusão. Meu Deus, não quero ir lá, não. Lagoa da Confusão. Era legal antes da divisão do estado. Aqui também tem o lugar da confusão. Tipo assim, os palácios, né? Aqui tem o Palácio da Confusão, lá tem a Lagoa da Confusão. Tem sim, do lado da minha cidade, são apenas 51 quilômetros. Ai, que legal. Mas, professor, Lagoa da Confusão não era. A confusão lá era por causa de ouro e outras coisas mais. Aqui em Minas, olha que detalhe interessantíssimo. Eu Uhum. moro em Ipatinga. E fica perto aqui, tem uma cidade chamada Cerro, que é onde tinha a Estrada Nossa, Real. é lindo! A Cerro é Estrada lindo! Real. Sim! Então, eu fui naquela igreja do Cerro, que é toda de ouro lá dentro, que você não pode nem Uhum. tirar foto lá. Tem Uhum. meu nome lá. Eu tenho, mas eu tirei a foto. Cerro é uma cidade que é maravilhosa. Tem um queijo que é Sim, fantástico também. E ali isso. você sai dali, vai para Tiradentes, Congonhas, Lagoa Dourada, Catas Altas, aquelas cidadezinhas, é o caminho que é a Estrada Real. O que que é Estrada Real? Olha só que trabalho que dá para fazer com essas pessoas. Principalmente eu que Sim. vou dar aula para Isso, nossa, Wilda, igreja. você é o melhor, você arrasou muito. Imagina, encontro dos povos sertão. Encontrei uma tal de Dona Ana lá, mãe de 14 filhos. O Gente, marido deixou ela. Ela tem um barzinho. Eu poderia até mandar a foto depois no grupo. aham. É, é um bar que foi feito com tijolo só de barro. A casa dela foi feita de barro. Ela tem 12 quartos na casa, cama de capim até hoje. Tem um pé de mamão lá que tem mais de 30 metros de altura. Eu tirei Gente, fotos. Coisa de louco, de louco, de louco lá. gente. Mas é maravilhosa. Eu fiz uma viagem, foi em 2019, que eu Aham, fui em Milho Verde, que acho que até aqui é que vai mudar para lá, se não me engano. aham. Mas é maravilhosa. Essa excursão que você faz para conhecer a Sim. Estrada Real. Mas é Uhum. É fantástico, que lindo, né? história. E ela é quilombola, a mulher. Olha que Olha que legal. tem uma parte quilombola lá. E ela Uhum. foi me contar a história do quilombo. Mas aí eu fiquei Nossa. apaixonado. Aí foi fazer almoço pra gente e tal, aquela coisa tudo. Aquelas Uhum. panelas de ferro antiga, Uhum. que pesa Uhum. 200 quilos. Gente, Sim. mas que coisa mais linda. Um forno que ela tem um forno que ela assou broa, um forno de cupinzeiro. Meu Deus, que mulher O maravilhosa. cupinzeiro, ela fez um forno. Eu não sei se vocês conhecem. Em Goiás tem isso também. Você faz, Gente. de um cupinzeiro, você faz um forno para assar broa e milho. Uhum. Que Broa de milho, quer massa. dizer. Então são Gente. coisas maravilhosas, assim, você aprende demais. Uhum. Ô, Hilda, Cerro é o mesmo que Cerro Frio? Não, o Cerro fica perto de Milho Verde, É mesmo? cheio de cachoeiras ali para aquele lado. Uhum. É, Sim, da eu sempre Estrada quis Real. saber. Nesse conto, o Moço Muito Branco passa nesse lugar, Cerro Frio, em Minas Gerais. E eu nunca soube se esse Cerro Frio era mesmo o Cerro, que é a cidade do Cerro que tem hoje. E aí, esse moço muito branco é um alienígena na história do Posso Guimarães. pesquisar, porque lá no Cerro tem algumas histórias assim, e lá é muito frio, Ah, né? sim. E realmente, Cerro fica perto de Diamantina.
Olha, que legal. Olha só, Pertinho. pesquisa aí. Vamos descobrir se é a mesma coisa. Eu sempre quis saber, porque tem umas coisas assim que Guimarães Rosa ele vai misturando muito. E aí, Uhum. às vezes, ele coloca uma referência, mas aí já o que ele conta não bate com aquele lugar. Mas eu conheci Cerro por causa desse conto. Que aí eu fui pesquisar na internet se esse lugar realmente existia. E aí eu encontrei essa cidade. Nossa, a igreja é linda, gente. Se puderem ir, ai, é bonito demais. E aí, Wilder, quando você for dar aula no EJA, mano do céu, tu vai arrasar muito. Quando tiver assim nessa época, que é a época dos festivais, né, dos povos, tanto do Grande Sertão, tem também aquele de Sagarana, que é muito legal, né? Nossa, dá para fazer uns trabalhos muito interessantes, né, com essa regionalidade, né, aí de Minas. Muito legal mesmo. Sim, tem também a minha cidade que eu nasci, que é em Goiás, Jataí, que é a Uhum, cidade, o nome já é por causa de uma abelha chamada Jataí, uhum, né? E foi onde Juscelino Kubitschek prometeu para um senhor lá numa praça chamada Praça Tenente de Omar Menezes que uhum. iria construir Brasília. É mesmo? Que Exatamente. legal! O senhor perguntou, Tuniquinho, que é o nome do homem, ele Uhum. perguntou assim: o senhor prometeu que vai tirar a capital do Rio de Janeiro e vai passar para o Planalto Central, é verdade? Ele falou assim: é uma verdade e a partir de agora é mais verdade ainda. Eu irei construir Brasília. Isso Oh, essa promessa foi feita em Jataí. Tem uma placa lá nessa praça, chamada Praça Tenente de Omar Menezes. Foi em uhum. 1959, se não me engano, que ele fez essa Gente, que promessa legal. lá e realmente ele cumpriu a promessa. Olha E o só, Toniquinho que morreu massa. tem uns 3 anos, esse senhor Uhum. Toniquinho. Então Ah, que são história histórias assim massa. que Uhum. bem pesquisem depois. Toniquinho e Isso mesmo. Aqui tá cortando um pouco para mim, eu não sei se o Wilder não, parou de falar. Ah, sim, voltou. deve ter cortado o áudio. Uhum. Mas Isso. pesquisem Toniquinho e promessa sobre construção de Brasília. Aí vocês vão ver essa história. Virou uma lenda, Toniquinho, né? O É, personagem. eles falam Gente. Tuniquinho, né? É, o caso do sotaque, né? É Uhum. Tonico, mas eles falaram Toniquinho. Nossa, que legal. Mas é Eu muito quase fui interessante. a Jataí no ano passado, o Wilder. Só Pois não é, uma fui cidade porque, maravilhosa, tá? sim, teve um desencontro das Tem datas. águas termais. É mesmo? Sim, tem polo da Da UFG lá. UFG. Aham. É uma cidade Exatamente. universitária, né? Dizem, por causa Sim, desse agora é. polo. A Aham. primeira faculdade lá foi o CESUT, Centro de Ensino Sim. Superior. Olha só que legal. Pois é, diz que está bem forte esse polo, bem interessante o trabalho que eles Muito, estão muito fazendo. interessante. Lá A tem a maioria dos professores foram meus colegas de classe. Olha só que legal, que sensacional. Eu tenho Que bom. professores lá, mestrandos, Uhum. doutores. Sim, que É legal. coisa boa. Mas Sim. vale a pena visitar, tá? Sim, eu quase fui, só não fui porque não deu certo mesmo com a data. Ó, deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. Ih, mas vocês conversam. Eu quero Falando ir que ao está na hora de Jalapão. terminar, que já passou de 1 hora e... Quantos minutos você disse aquele dia? Isso, é 1 hora e meia, né? Que a gente aguenta no máximo. Vamos encerrando já. Milho Verde e É. Cerro são maravilha. A Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, fica no município de Lagoa da Confusão. Ai, Lenise, esse nome é lindo, Exatamente, né? é porque eu fui na Ilha do Bananal e foi onde que eu conheci Lagoa da Confusão. Ah, que legal. Gente, vocês são muito sabidos. Recebe turista do mundo todo. Milho Verde é um distrito da cidade de Cerro. Olha só, fica perto de Diamantina, né? A Geice está falando. E aí, Geice, é Cerro Frio? Ou não é? Não tem nada a ver. Cerro indo para Diamantina. Mas nessa época as queimadas tomam conta. Muitas mas tem muitas praias do Rio Doce muito boas. Já fiz essa rota saindo por Açucena. Gente, que legal.
Pois é, Lenise, eu tô querendo ir lá no Jalapão, agora eu tô querendo ir lá em Tocantins, vai eu, Gleice, a gente vai sair aqui de caravana, a gente pega vocês que estavam no meio do caminho, tá? A gente vai sair de excursão. O Gleice você arrumou o hotel pra gente. Só cerro mesmo. Sim. Mentira. Professora, eu queria saber uma coisa. Diga, Você querida. explicou lá que agora, a partir de agora, vai ser no Zoom por conta da instabilidade, né? Isso. Mas você tentou antes a acessar a plataforma e não deu certo? Foi isso? Porque na semana passada a gente teve uma situação, mas era com o Teams, não era com a sala de conferência. Sim. E aí foi esse nosso problema, porque aqui, o que acontece? Quando faz lá, não precisa estar autorizando a gente entrar. Isso mesmo. Né? Que é uma coisa que até fica atrapalhando um pouco, porque você já está naquele fluxo, né, de apresentação, e já fica gravado lá. Então, assim, e até para não causar esse tipo de confusão entre a gente foi a maior confusão, a gente no Teams, era a gente no Zoom, aí uma aula no Meet. É uma aula no Meet, é uma no Teams e é no Zoom, e uma lá dentro da plataforma. Triste, né, minha irmã? Mas o que aconteceu? A gente perdeu uma aula com o lance de fazer pelo BBB. O BBB é o negócio lá que bota aula para gente dentro da plataforma. E aí deu essa instabilidade na semana passada e eu recebi 2 mensagens de 2 alunos que não conseguiram entrar. Aí eu fiquei, meu Deus, não pode acontecer isso. Eu conversei com a Clarinha, falei para ela, Clarinha, o que você acha de a gente fazer no Zoom agora? Por causa disso. E aí a gente perdeu gravação. E aí a gravação, por exemplo, da semana passada, ela só foi aparecer horas depois. Eu achei que tivesse perdido, eu gravei de novo no Zoom para poder subir. Aí deu essa confusão. Porque, assim, realmente, semana passada deu muita instabilidade. Acho que tem umas 2 semanas que está dando essa instabilidade. A gente pode tentar. O que eu posso tentar fazer é uma configuração no Zoom para vocês não precisar de pedir autorização para entrar. Porque eu tenho medo de botar lá e dar o mesmo problema. Porque aqui, assim, vocês vão ficar esperando aí na sala, mas vocês entram em algum momento, vocês vão entrar. O problema é não conseguir assistir nem um pedacinho da aula. Igual teve caso. Porque aqui eu estou dando aula, eu não vou lá ver o mensageria. Então, essa é a minha preocupação, entendeu, Leice? Entendi. Na verdade, na semana passada, como eu estava em viagem, eu estava usando o celular e realmente eu não conseguia entrar. Depois que eu baixei o aplicativo do Moodle, eu consegui entrar. Mas eu achei que a ideia de mudar era por conta de que não estava conseguindo fazer de jeito nenhum, porque independente de mim, de eu não ter conseguido entrar na sua aula logo de início, os outros colegas estavam. Era um problema que aparecia para mim porque eu estava usando o celular, que já tinha acontecido em outra aula. Mas se eu tivesse com o meu notebook, eu teria entrado tranquilamente. Sim. Mas se ficar pelo Zoom também não tem problema para mim, assim, apesar de eu não gostar do Zoom. Mas tranquilo, porque acho que tem que ficar na plataforma que a professora se sente mais à vontade, né? Não, assim, e que a gente possa entrar para assistir. Mas, assim, só para ficar uma coisa fixa, porque hoje aí mudou para o Zoom, aí tinha um horário das 19 horas, na sua mensagem estava 19 horas, na página estava 19h30. Então, assim, como a gente está tendo muito tumulto, assim, está muito tumultuado esse semestre, e achei que a gente ia resolver esse semestre, mas não, aí causa, assim, um certo transtorno, sabe? Assim, tô falando de mim mesmo. Já tô assim, chateado com tudo esse negócio, porque tá difícil demais, tá difícil. Hashtag chateado. Mas entendo a questão do Zoom. É isso mesmo. Mas aí, além de você, teve outra menina que falou comigo, eu acho que foram mais 2, que falou, não estou conseguindo entrar, professora. Sabe, só porque daí ela falou assim na hora da aula e eu não vi, aí eu só fui ver depois que a aula acabou, de madrugada que eu fui ver. Então, aí, assim, eu vou tentar fazer o lance da configuração, vou testar essa configuração para amanhã, né, que a gente marcou, quarta-feira, da gente ter a aula mesmo, que hoje ia ser só um plantão, né? Acho que foi isso que a gente marcou na semana passada. E aí eu vou deixar gravado também, para caso vocês tenham algum problema, se tiverem problema de agenda, aí vocês me avisem depois, tá? Mas eu acho que ninguém falou nada, não deve ter. Mas aí a gente mantém esse horário para amanhã na plataforma Zoom, tá bom, gente? Até a gente ver se dá uma estabilizada lá. Diga, querido. Eu estou olhando aqui
o alienígena na cidade de Cerro Frio, Uhum. as fotos que tem em relação a esse conto são lá da cidade do Cerro mesmo, que tem Sim, uma sim. escadaria, realmente, as fotos Uhum. são a escadaria que vai para a Uhum. igreja lá, que Deus me livre, para subir aquela escada lá, ainda mais Sim. eu que tenho problema no joelho. Ah, a gente só sobe, quer dizer, não sei nem se sobe. Enfim, Não, se mas for só para descer, era mais mas é fácil. muito, muito, muito bonito, de longe para Sim. fazer fotos. O que eu Mas acho que. a cidade é Cerro mesmo. Agora Uhum. tem que saber o porquê que ele colocou Cerro Frio. É porque eu acho que é o seguinte, ele colocava assim muito comarca. Ah, Comarca de Cerro é, Frio. Pode ser que em sim, algum momento da história tenha sido comarca de é um Cerro Frio. alienígena na comarca do Cerro Frio. Isso. Tem um PDF aqui da Uhum. Adelaide Caramuru César, Uhum. que é um recorte da revista eletrônica, mestrado em letras, linguagem de discurso, ano 8, número 2, que Uhum. fala disso. Isso, eu acho que é isso, porque ele faz uma confusão assim com essas cidades que são arraiais, que estão nascendo, sabe? Sim. Ele não coloca o nome da cidade ali do século XX, onde ele estava escrevendo, ele sempre reporta as histórias para um tempo bem antes, quando estava Porque Cerro é de surgindo. 1800 e alguma coisa. Uhum, isso mesmo. Por isso que eu fiquei pensando que podia ser algum nome de antes. Pode ser, deve ser, né? Porque Deve ter essa moça sido antes, falou. aí depois tirou o frio e ficou só Uhum. Cerro. E ficou Mas eu só vou o frio pesquisar. mesmo, né, do tempo. É, Tirou o fio, mas não tirou o frio. Ai, gente. Gente, mas é isso. Então eu mas vou eu, encerrar, tá? Encerrar aqui a gravação.